E aí, pessoal, belezinha? Vamos para mais uma aulinha aqui de lógica de predicados. Eu vou falar um pouquinho sobre sujeitos, adjetivos e predicados na frase na hora de nós fazermos a identificação das fórmulas para nós fazermos a divisão e conseguirmos montar a fórmula. Então, temos que identificar nas frases os sujeitos, os adjetivos e os predicados. Como assim? Vamos lá. Então, o sujeito nada mais é do que o ser ou seres, pode ser tanto mais de um sujeito, ao qual a frase implica. Já o predicado é o que a frase fala sobre o sujeito. Por exemplo, se nós fôssemos para identificar aqui, na primeira frase, o ele seria o sujeito e o rico seria o predicado. Mesmo o rico também sendo um adjetivo, pois afinal de contas é uma qualidade dele, ele em si. Mas o que eu também estou querendo falar em cima disso? Porque dependendo da frase, ela pode ter, vamos considerar assim, o sujeito evidente ou não, ela pode ser uma frase aberta ou não. Neste caso, como nós temos aqui um pronome substantivo, ou seja, temos uma representação da pessoa da frase, que neste caso aqui seria o ele, que é um pronome substantivo. Eu não sou muito bom de português, tá? Se porventura eu errar alguma coisa aqui, vocês me corrijam. Então, graças ao fato de nós termos o ele, podemos representar este ele já com uma variável, com uma constante. É lógico, depende muito do contexto da frase. Dependendo do contexto da frase, podemos deixar ele em aberto, como por exemplo, se eu fosse para colocar sendo R rico, ok? Eu posso deixar tanto X, ou, dependendo do contexto da frase, se eu já tiver o ele já bem definido, eu posso colocar, sei lá, como R e, sei lá, E. Sendo ele, a pessoa ao qual, o sujeito ao qual está definido na frase. Por exemplo, aqui. Agora aqui desse lado, vamos lá. Cães domésticos latem muito. Com quem nós estamos nos referindo? Estamos referindo aos cães domésticos. O que eles fazem? Eles latem muito. Então, os cães domésticos, nesta frase aqui, ok? São os sujeitos da frase. Já o latem muito é o predicado da frase. Só que vejam que nós temos, neste cães domésticos, nós temos duas partes. Aqui nós temos um substantivo, ok? Substantivo? Substantivo. Nós temos aqui um substantivo. Nós temos aqui um substantivo que são os cães. E temos um adjetivo aqui. Adjetivo, que são os domésticos. Não são simplesmente só cães, eles são cães domésticos. Então nós podemos colocar aqui, por exemplo, como nós estamos nos referindo a todos os cães, pelo menos nesse conjunto universo, que são todos os cães domésticos, nós poderíamos interpretar essa frase da seguinte forma. Vou colocar da mesma cor aqui. Para todo X, sendo X, tá meio zoada aqui essa mesinha, sendo X, sendo eles os cães, ok? Se eles forem cães e domésticos, então, vou só jogar um pouquinho para cá, então eles latem muito. X. Beleza? Se porventura o que nós estamos trabalhando são cães que latem muito, já nós podemos colocar na mesma... Que eu saiba, não dá. Você tem que separar o substantivo do adjetivo, porque senão você se perde na frase. Se perde na hora da formulação da frase, da formulação da fórmula. Ok?
Então vamos lá. Jailson é rico. Vejam que Jailson, vamos ver onde é que está o sujeito e onde está o predicado. O sujeito é o Jailson, ok? Sujeito é o Jailson. Jailson é o sujeito. E é rico é o predicado, porque está falando sobre o que ele é. Então aqui é rico. Predicado. Beleza? Mesmo também o ser rico sendo um adjetivo, ele não deixa de ser o predicado da frase. Então nós temos aqui o substantivo, ok? Que é o Jailson. Nós temos aqui o adjetivo, que também é o predicado, que é o ser rico. Então podemos colocar aqui algo bem mais simples. Como o sujeito ele já está bem definido, pois afinal temos um substantivo próprio aqui, temos o nome da pessoa, temos o Jailson, ele está bem definido na frase, então nós podemos colocar aqui, que tem que tomar cuidado para não apertar os botõezinhos aqui. Eu posso colocar, por exemplo, aqui que ele é rico, ok? O R, vou colocar com a mesma cor. O R, e eu posso já definir o J, pois afinal o J é o Jailson, ele já está bem definido na frase. Não tem quantificador, pois afinal de contas não estamos falando sobre todas as pessoas. Estamos falando somente do Jailson. Beleza? Neste caso aqui, a gente pode concluir se é falso ou verdadeiro, porque ele já está bem definido na frase. Aí depende do contexto, depende do conjunto universo ao qual você vai estar trabalhando. Vamos um pouquinho mais para a direita. Ele foi presidente do Brasil. Ele quem? É a mesma coisa do ele é rico. Ele pode estar bem definido ou não na frase. Então, ele pode ser o presidente do Brasil. Pode ser o X, ou ele pode ser o presidente do Brasil. Por exemplo, E de ele. Ou sei lá, dependendo do contexto da frase, eu posso estar trabalhando com presidentes do Brasil. Posso falar, sei lá, tipo, presidente do Brasil, presidente da Itália. Se algo for bem definido, se for só presidente do Brasil, não tem problema você colocar só em um lugar. Porque aqui nós temos o sujeito, que neste caso aqui é o ele. E o predicado é o foi presidente do Brasil. Foi, passado, né? Se no contexto da frase pode ser presidente, se foi presidente do Brasil, se foi presidente da Itália, ok? Eu posso colocar aqui, ó, sei lá, se for presidente para todo X, aí eu coloco aqui, se X for presidente e se for do Brasil, pois afinal eu posso estar me referindo ao presidente morar no Brasil, não o presidente ele reger o Brasil, ele presidenciar o Brasil. Depende muito do contexto da frase, mas eu vou utilizar aqui do primeiro, que é presidente do Brasil, ele é da presidência. Aqui, veja que o sujeito ele não está definido na frase. Aqui eu só tenho o predicado. É rico. Quem é rico? Não tenho. Então, obrigatoriamente, eu ponho X. Porque como eu não tenho ele definido na frase, eu não tenho o sujeito definido na frase, eu não tenho nenhum substantivo, não tenho nada na frase, é obrigatoriamente o X. A mesma coisa aqui desse lado. Foi presidente da Alemanha. Eu só tenho o predicado aqui. Eu não tenho o substantivo. Eu não falo quem foi o presidente da Alemanha. Não falo nada. Não está escrito. Então vou colocar aqui presidente da Alemanha. Posso escrever presidente da Alemanha? Eu posso, tá? Estou colocando aqui. É X. Ou X, ou Y, ou Z. Depende de como vocês forem colocar. Alto e forte. É alto e forte. Mesma coisa. Aqui nós não temos o sujeito da frase. Mas nós temos duas coisas aqui. Nós só temos o predicado, mas aqui nós temos uma conjunção. Olha aqui, ó. Temos um E.
Então, e temos aqui dois adjetivos, temos aqui duas qualidades, que ele é alto e ele é forte. Então, ele quem? Ele a gente não sabe, não sabemos se é um conjunto, todas as pessoas ou algo do tipo. Então, vamos deixar em aberto. Então, como que fazemos? Nós temos que definir esses dois aqui também. Então, x é alto e x é forte. Então, é f. X. Sendo A alto, sendo F forte. Sobe as paredes, grita e bate nos outros. A mesma coisa. Nós não temos o sujeito definido na frase. Sabemos que é alguém ou algo ou alguma coisa que sobe as paredes, grita e bate nos outros. Veja que aqui também nós temos conjunções aqui. Temos uma vírgula e temos um E. Então, eu posso colocar que ele sobe as paredes e grita, opa, errei, e bate nos outros. Opa, deixei um pouquinho mais pra cá. Bate nos outros. Beleza? Atira ou se esconde. Mesma coisa, não temos o sujeito definido na frase. Só temos o predicado, que é o que ele fez, ou ela, né? Mas nós temos aqui algumas ações que ele atira ou se esconde. Aqui nós temos uma disjunção, que é o ou. Então, atira, A de X, ou se esconde, E de X. Cozinha e dorme ou manda cozinharem. Não temos o sujeito novamente na frase, temos uma conjunção e temos uma disjunção. Só que vejam que como está, a ordem é realmente essa. Então vamos lá, ó. Então, ou ele cozinha, ou ele ou ela, né? Cozinha e come de X, ou manda cozinhar de X. Preciso colocar parênteses aqui? Preciso fechar? Não exatamente, porque nós temos a ordem dos operadores. Estes dois vêm primeiro, para depois vir esse. Se você quiser fechar, é até melhor para visualizar. Beleza? Então nós temos que tomar muito cuidado com o sujeito, o predicado e os adjetivos que temos na frase, os adjetivos do sujeito, né? Para podermos identificá-los e criarmos as fórmulas em cima disso. Desculpa pela letra que está meio torta, porque essa minha mesinha aqui está meio zoada. Se porventura alguém tiver alguma dúvida, me pergunte. Eu também estou apanhando pra cacete para tentar resolver um outro problema aqui. Vou fazer essas aulas para ver se eu também consigo estudar. Beleza? Se eu errei alguma coisa, me avisa. Se tiver alguma sugestão, deem a sugestão. E assim por diante. Beleza, pessoal? Até mais!